Olá, meus amados. Eu estou aqui neste ambiente tão gostoso, tão agradável, para poder transmitir mais uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. E eu quero usar como base o que está no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu quero usar como tema para esta palavra, criados em Cristo Jesus. Queridos, eu quero destacar aqui algo muito precioso aqui. Eu quero chamar a sua atenção para a forma como Deus fala para Adão e Eva depois que Ele os abençoa. Depois que Deus abençoa Adão e Eva, Ele lhes dá um mandamento. Ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A pergunta é, por que Deus deu um mandamento e não uma sugestão para Adão e Eva? Eu quero que você guarde isso aqui porque isso é revelador, isso é transformador para as nossas vidas. Deus deu um mandamento para Adão e Eva, por quê? Porque eles tinham condições de obedecer. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele já os criou com todas as condições necessárias para obedecer o mandamento. Então era só uma questão de obediência, de dar o passo para obedecer a ordem do Criador. Porque tudo que era preciso, eles já haviam alcançado da parte do Senhor essa bênção. Deus, quando Deus manda, Ele já antecipadamente já libera a bênção. Eles já têm a bênção de terem sido criados pelo Senhor com tudo que era preciso. Mas Deus sela tudo o que Ele fez, liberando a bênção sobre a vida deles a partir do momento em que Ele lhes dá este mandamento. Agora, e quanto a mim e quanto a você? Nós nos tornamos ou ficamos impossibilitados de obedecer o mandamento de nos multiplicar, de sermos fecundos aqui na terra, não de qualquer forma, mas da forma como Adão era lá no início, que ele iria se reproduzir em filhos e filhas que iriam refletir a glória de Deus aqui na terra. Mas o pecado nos impossibilitou de obedecer tal mandamento. Agora, existe um porém. Qual é o porém? Efésios capítulo 12, versículo 10, Paulo nos diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Primeira coisa, o que Paulo está dizendo? Ele diz: somos feituras dele. A palavra feitura significa aquilo que foi feito, uma obra das obras de Deus como Criador. Ou seja, até aí nós não somos diferentes de nenhum outro ser vivo, de nenhum outro ser criado por Deus. Porém, quando Paulo dá sequência, ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Agora, quando ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, o que ele está dizendo? Criados em Cristo significa que ele nos dá a ideia de propriedade do manufator, é tornar habitável, é formar, modelar, isto é, mudar ou transformar completamente. E esta palavra aqui, manufator, é a pessoa que produz algo através do trabalho manual. É como se fosse um fabricante. Imagine Deus nos criando em Cristo Jesus de uma forma muito especial, para que nós pudéssemos aqui na terra refletir a sua glória, refletir a sua imagem. Então, a partir de então, aí Paulo ele nos revela uma outra coisa. 2 Coríntios 5,17, Paulo nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A palavra aqui, nova criatura, significa
recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado. Com respeito à substância, ele diz de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês foram criados em Cristo. Vocês são novas criaturas agora em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês em Cristo foram criados com todas as condições necessárias para vocês obedecerem hoje ao mandamento. Vão e se multipliquem, sejam fecundos e encham a terra de pessoas que vão também refletir neste mundo a imagem e a glória do nosso Deus. Então eu deixo esta palavra para você. Se você já foi criado em Cristo Jesus, saiba que você foi criado com todas as condições necessárias para você se multiplicar segundo a sua espécie, para você ser fecundo e possa se reproduzir e gerar homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, discípulos segundo a sua espécie. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.